Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Checkpoint PV. Eu sou o Pedro e esse é o terceiro vídeo da saga de gameplays de Pokémon Legends Arceus, tá? No vídeo anterior a gente fez algumas coisas, a gente avançou um pouco na história, a gente evoluiu alguns Pokémon, a gente descobriu as tarefas, né? As tarefas especiais, né, os pedidos especiais que os aldeões fazem pra gente, como também descobrimos as nossas tarefas principais, né? A gente também capturou muito Pokémon, né? E descobrimos que existe um tal de Cleaver que tava ali, tá tumultuando o andamento das paradinhas aí, se é que me entendem. E nesse vídeo a gente vai descobrir um pouco mais sobre ele, a gente vai evoluir novos Pokémon e a gente vai pegar novas tarefas, tá? Começando com esse senhor, que é o senhor que faz os itens pra gente, né? Ele crafta itens e Pokébolas e poções, etc. E ele tem um pedido especial, que até hoje eu não entendi o fundamento do item que ele pede pra gente fazer, que são essas Pokéshidolls. E depois que a gente faz, elas simplesmente ficam ali. Não sei se vão servir para alguma coisa. Enfim, ele pede para que a gente pegue itens para poder craftar essas Pokéshidolls e traga para ele uma já feita para ele ver. Depois disso, eu dei uma olhadinha ali no pasto para dar uma olhadinha nos meus Pokémon, para ver como é que eles ficavam. Ficam muito bonitinhos. Essa moça, ela é a mulher da vila responsável por controlar os nossos Pokémon. Então, é com ela que a gente vai pegar ou fazer trocas ali de party, tá? Logo em seguida eu fui falar com esse rapaz, o Andra, e ele me pediu que pegasse algumas frutas, né? Só que essas frutas eram as Oranberries, se não me engano, e eu já tinha as Oranberries. Então eu acabei dando para ele ali na hora e essa missão a gente já completou ali de imediato, né? E por conta disso, ele cedeu pra gente algum item. Se eu não sei se foi Potion, mas eu acho que não foi Potions. Acho que foi algum outro item que ele deu pra gente em troca das Oranberries que ele solicitou. Ele deu Revive. Em seguida eu fui nesse rapaz e ele pede que a gente complete a Pokédex do Chespin. Não lembro agora qual é o Pokémon. Mas ele pede que a gente complete a Pokédex, Shireen, isso mesmo. Do Shireen, que é um Pokémon que a gente vai achar mais à frente também, tá? E aí, quando a gente capturar o Pokémon e trouxer pra ele a Pokédex com algumas entradas, bem provavelmente a missão vai estar completada, tá bom? Em seguida, a gente conversou com a Mick e ela falou pra gente sobre o problema do Drifloon. Lembram que a gente tinha uma tarefa para fazer? Aparentemente tem crianças brincando com os Drifloons e ela quer resolver esse problema antes que alguém se machuque. Conversando depois com esse outro guarda, o Dorian, ele fala sobre tamanhos diferentes de Pokémon, que ele não acredita muito nisso, que falaram pra ele que existem Pokémons maiores que outros da mesma espécie e tal, e ele pede que a gente a gente capture um Buizel maior que o dele. E depois disso a gente leve de volta pra ele comparar os tamanhos. Quando a gente está prestes a sair da vila, o Volo, que é aquele cara maneiro, legal, aquele viajante, mochileiro, ele aparece pra gente e, obviamente, como sempre, ele dá um item pra gente. Nesse caso foram, acho que as Super Potions, né? Antes da gente sair pra já introduzir aquele item na nossa mochila, no nosso jogo, porque até então a gente não tinha Super Potions, né? E aí, depois disso, a gente pede ao porteiro que leve a gente para Obsidian Fields, né? Provavelmente pro Heights Camp. E lá a gente vai seguir a nossa campanha,
Já em Heights Camp, eu dormi na barraquinha para que ficasse de noite, porque eu tinha percebido que até então a gente não tinha jogado de noite. E como todo jogo do Pokémon, rola uma diferença de spawn de Pokémons, né? Os Pokémons noturnos, obviamente, só aparecem de noite, né? Assim como alguns Pokémons são matutinos, são diurnos, e eles só aparecem na parte da manhã, né? Então eu queria ver qual eram esses Pokémon que apareceriam na parte da noite para mim. E logo de cara encontrei o Drifloon, que é o Pokémon balão, né? Esse Pokémon, justamente, inclusive, que a gente vai ter que caçar ele lá na vila para fazer a missão das crianças que estão brincando com o Drifloon. É um desses Pokémon, né? E ali no vídeo eu não mostro capturando, mas eu capturei um Drifloon em algum momento, podem ficar tranquilos. Em seguida, achei o Zubat. Ele é um Pokémon morceguinho. Futuramente também teremos uma missãozinha com ele. E eu já capturei esse Zubat também para estar completando a Pokédex. O Zubat também é um Pokémon noturno, né? Nos primeiros jogos, inclusive, ele aparecia, eu acho que em cavernas e lugares mais escuros, porque a gente ainda não tinha essa diferença de Pokémon noturno, diurno. Mas já no Silver e no Gold isso foi introduzido e o Zubat acabou se tornando realmente um Pokémon noturno. Em seguida a gente achou esse Parasect enorme, majestoso. Ele é um Parasect Alpha, tá? E ele é enlouquecido. Ele é mega rápido e muito forte, tá? Ele é muito forte. Mas eu achei ele lindíssimo, majestosíssimo. Tentei enfrentar, percebi que não ia conseguir e fugi, meti o pé. Ele ainda assim veio atrás de mim, conseguiu me dar uns danozinhos ali, mas eu saí correndo porque eu realmente fiquei com um pouquinho de medo, até achar os Paras. Os Paras, eles são a versão anterior do Parasect, né? É a primeira forma do Parasect. E enfrentei um para poder capturar. Eu tenho um carinho imenso pelo Paras porque ele foi o primeiro Pokémon na minha vida que eu tive a versão Shiny. Então eu tive um Paras e um Parasect Shiny. Então o Paras pra mim é muito importante por conta disso. Capturei um Shiny no Silver. E aí aqui quando eu vi eu pensei, não, vou capturar logo. Em seguida achei o Kriktot, que também é um Pokémon inseto, tá? Diferente do Paras, ele não corre para enfrentar a gente, ele foge. Então, para você capturar um Kriktot, ou você tem que se aproximar bem devagarzinho, ou já entra numa luta e captura logo, joga Pokébola. Eu não sei se vocês lembram, mas o Abra, ele também foge assim que vê a gente. E o Kriktot, ele sai correndo. E se você não atacar, ele foge da luta e aí você perde a oportunidade. Não que você vá perder uma grande oportunidade, porque tem vários deles aqui pelo mapa, né? Então você vai conseguir capturar em algum momento. Em seguida a gente evoluiu o nosso Rowlet, que é o Pokémon inicial, né? Ele, pra quem não sabe, ele é um Pokémon de planta, voador de planta, se não me engano. E ele vira, a última evolução dele é linda, 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 linda. Aqui no Arceus eu acho que ele tem uma própria versão dele. Mas enfim, até aqui o Dartrix ele continua igual ao jogo de Alola, então não mudou. E depois evoluímos o Bidoof para Bibarel. É um castorzinho que vira um castorzão, né? E já fui chamado de Bibarel, de Bidoof, muitas vezes na minha vida por conta dos meus dentinhos. Mais pra frente, galera, eu tentei ver o que rolava se eu mergulhasse. E obviamente eu morri, então não tenta. Não tentem mergulhar, porque não dá certo. Se você não tiver um Pokémon, não dá certo. Um pouco depois disso, eu fui atacar ali uma árvore e apareceu o Combi, que é aquele Pokémonzinho abelha, que ele parece uma colmeia, ao mesmo tempo que ele é um conglomerado de abelhinhas. E era um Combi fêmea, o que é ótimo, porque só os Combi fêmea evoluem. Eu não sei se vocês lembram disso, mas só os Combi fêmea evoluem. Então já capturei logo ela, para mais futuramente a gente está evoluindo uma dessas, porque ela é linda e maravilhosa. Em seguida eu achei uma Bannery, que é aquele Pokémon coelhinha. Já capturei também, elas são dóceis. Elas até atacam, mas elas são bem dóceis também. E elas também viram uma coelhona com um orelhão, é muito bonitinho. Explorando mais um pouco, eu achei essa evolução do Starly, a última evolução dele, né? Voando bem alto ali. Tentei capturar,
não consegui. Aí tentei subir, fui um pouco mais acima numa montanha, achando que, né, que eu tava muito baixo, e por isso eu não tava conseguindo. Mas ali eu já suspeitei que tivesse alguma outra forma de capturar esses Pokémon. E obviamente, se existisse aí, provavelmente existiria outros voando também, e existiria uma forma específica de capturá-los. Até aqui eu não tinha conseguido. Então eu simplesmente deixei pra lá. No meio da floresta eu achei os Scythers, assim como tem um também alfa muito forte aqui, então eu só consegui tentar mais pra frente. E lutando contra ele, eu resolvi capturar porque eu gosto muito da evolução dele. Da segunda geração, né? É o Scizor. E rapidamente ali eu enfrentei alguns Scythers, morri. E nesse... Finalmente eu consegui capturar, assim, por sorte, porque eles realmente são muito teimosos. Eles não ficam dentro da Pokébola tão facilmente assim. Voltando pro acampamento, eu dei uma olhada nessa pedra que tem bem ali atrás do acampamento. E ele tem algumas imagens daqueles Giga Rock, Giga Ice. Esses eu não sou muito familiarizado, então não conheço, mas sei que tem algumas imagens ali. Logo em seguida eu evolui o meu Wurmple, que é um Pokémon minhoquinha que vira um casulo e vira uma borboleta. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todos os Pokémon que têm essas formas, né? Minhoca, casulo, borboleta, minhoca, casulo e alguma outra coisa, eles evoluem muito rápido. Assim como o Caterpie evoluía muito rápido. Então, ele evoluiu para Cascun depois de algumas lutas. Ele macho, né? Evoluiu para Cascun. E ele provavelmente vai evoluir para a versão dele borboleta logo depois. Como eles têm versões diferentes de fêmea e macho, eu logo em seguida capturei um Wurmple fêmea para estar evoluindo mais para frente, já que a última evolução diferencia de acordo com o sexo, né, do Wurmple. O macho vira uma mariposa e a fêmea vira uma borboletinha. O Cascun, logo em seguida, não demorou muito, ele já estava disponível para evolução e voa lá. Um pouco mais à frente dali, eu achei uma pedra grande com musgo. E essas pedras, nos jogos anteriores, elas representavam um local onde a gente deveria trazer o Eevee para poder evoluir para Lithium. Né? É uma pedra específica. Né? O Eevee ele só evolui para Lithium se ele estiver perto dessa pedra, assim como ele só evolui para Glaceon se ele estiver perto de uma outra pedra congelada. Né? Então a gente já foi introduzido ali para ficar ciente de que a gente consegue evoluir pro Lithium. Em seguida, a gente evoluiu o Wurmple feminino e ele vira o Silcoon, se não me engano. E é o casulo espetadinho. É isso mesmo. E rapidamente ele vai evoluir para Beautyfly também, que é a versão feminina, né, da evolução dele. Avançando na história, a gente finalmente encontrou o Lian, que foi dito pra gente que é o menino que idolatra o Cleaver. É o garoto que costuma levar comidas e oferendas, acreditando que o Cleaver é um deus ali da madeira, que essa árvore gigante que tem atrás ali do Lian é um lugar sagrado, talvez. E aí em seguida ele pede para que a gente lute contra ele, pra gente se mostrar digno de ajudar o Cleaver, deus dele, sabe? Só que ele joga um Gumi, que é um Pokémon venenoso, não sei se é venenoso inseto ou venenoso água, mas é muito fácil, é uma luta muito rápida, muito fácil mesmo. Eu joguei o meu Ponyta porque imaginei que fogo contra veneno fosse eficaz e realmente não deu muito trabalho. Mesmo a gente vencendo o menino, ele diz que mesmo assim não vai deixar a gente
fazer essa tarefa porque é muito perigoso, é mais pela nossa segurança do que por orgulho dele. E aí a menininha do clã Pérola, se não me engano, a Irida, ela se aproxima e conversa com o Liam e fala que a gente tá ali só para ajudar, que ele com certeza gostaria de ver o Cleaver melhor e em paz e bem e tudo mais, que deixe a gente ajudar. E aí ela pergunta pra ele, né, o que a gente pode estar fazendo aí pra tá amansando o Cleaver. E ele fala pra gente que o Cleaver tem algumas comidas específicas que ele gosta. São algumas comidas favoritas dele. Que conforme o Liam foi levando, né, comidas pra ele, tributos pra ele, ele foi percebendo que o Cleaver gosta de algumas coisas específicas. Então, com isso em mente, a gente voltou para a cidade, conversou com o professor para ele ter alguma ideia de como a gente podia usar essas comidas para acalmar o Cleaver ao mesmo tempo que tentar se aproximar dele para tentar amansá-lo. O professor bate a cabeça ali, ele pensa, ele olha para um lado, olha para o outro, tenta achar uma forma, uma maneira de fazer isso acontecer. E depois de muito pensar, ele finalmente percebe o óbvio. Vamos juntar as comidas num saquinho e tacar no Cleaver. Que eu achei que isso aí já fosse o plano inicial, né? Levar a comida pro Cleaver de alguma forma. Seria em saquinho? Pensei em saquinho? Não, mas tá bom também. Depois de ouvir a grandiosa ideia do professor, a gente vai atrás dele ali, no quadrozinho dele de missões, e a gente acha a missão do Zubat. Né? Tem uma menina na vila que ela tem curiosidade em ver o Zubat e como o Zubat trabalha e tudo mais. Dentro da vila ainda, a gente conversa com a Sanqua, que é a última casa próxima à saída que dá pra praia. E ela fala que ela tá escutando coisas dentro do quarto dela, que ela tá escutando barulhos todas as vezes que ela vai dormir, ela se sente observada, né? E que precisa que alguém vá lá dar uma olhada para ver o que é que tá ali dentro. A gente obviamente aceita, e na minha cabeça eu pensei, bom, é um Pokémon fantasma, né? Ela tá ouvindo barulhos durante a noite, ela tá se sentindo observada, só pode ser um Pokémon fantasma. E aí a gente investiga o quarto, a gente olha a panela no meio do quarto, a gente olha o espelho, a gente olha a gaveta, a gente olha o potinho, e aí a gente vai escutando outros barulhos em outros cantos do quarto, como se o indivíduo estivesse fugindo da gente. Então a gente investiga de novo algumas coisas, a gente vai para um canto, a gente vai para outro, a gente puxa a cortina, a gente se surpreende e nunca acha o indivíduo. Até que finalmente, atrás da persiana ali, se tratava de um Pichu. Não era um Pokémon fantasma. Era apenas um pequeno Pichuzinho que, segundo a Sanqua, ela ajudou em uma missão no campo. Eu acho que ela alimentou ele e ele acabou se afeiçoando por ela e seguiu ela atrás de mais comida, provavelmente, né? E aí, com isso, a gente finalmente encerra essa missãozinha e ganha alguns itenzinhos da Sanqua. Quando a gente está prestes a sair da Vila Jubilife, a Mai para a gente e pede para que a gente acompanhe ela até Obsidian Fields, que ela tem algo muito importante para mostrar para a gente e que provavelmente é da nossa do nosso interesse. E quando a gente chega lá, a gente se depara com o Airdeer, aquele cervo, né, que é a evolução primata do Stantler.
E o Adaman conversa com a gente e explica que o Aedir quer ajudar. O Aedir sentiu que a gente tá querendo ajudar Rishu e os Pokémon de Rishu, e para isso ele entrega pra gente uma flauta que vai ser responsável por chamar o Aedir pra gente poder ter um Pokémon carona, né? Assim como a gente tinha em Alola, se eu não me engano, aqui o Aedir vai ser o Pokémon da gente que vai estar ajudando. O Pokémon selvagem, né? Ele não necessariamente é da gente. Ele vai estar ajudando a gente a andar mais rápido, a subir montanhas e tudo mais. E logo em seguida ele entrega pra gente uma pedra chamada Mind Plate. E ao decorrer do jogo a gente vai ganhando outras pedras. Essa em específica, ela é a essência da energia psíquica. Mas até hoje, até agora, né? Eu ainda não consegui dar ela a nenhum Pokémon, inclusive psíquico. E creio eu que ela vai ser usada para alguma outra coisa, alguma outra razão, né? Que a gente ainda não descobriu no meu jogo. Logo em seguida da gente conseguir o Idear, esse carinha aí ele vai sugerir que a gente complete uma gincaninha, uma brincadeira de estourar balões usando o Idear. É óbvio que o intuito dessa brincadeira é fazer com que a gente entenda as mecânicas do Idea, né? Ele consegue correr, ele consegue dar pulos altos, né? Só que essa brincadeira, ela realmente dá alguns itens pra gente, né? Se a gente estourar uma quantidade de balão, a gente ganha um item. Se a gente estourar uma certa quantidade de balões a mais, obviamente dentro do tempo que ele estipula pra gente, a gente ganha outros itens. E por aí vai. Essa brincadeira vai ficar disponível, pelo menos até onde eu cheguei até agora. Ela segue disponível e ele vai propondo outras brincadeiras, inclusive, e todas elas proporcionam itens, então é sempre bom você estar fazendo de vez em quando para ver, né, que item que ele tem para dar pra gente. Mas é divertido, é bem legal. Nesse meu caso eu ganhei Iron Chunks, Pokébolas e acho que Hair Candy, eu não me lembro. Mas acho que foi isso mesmo. As Pokébolas no caso são as Feather Balls. E as Feather Balls elas são usadas justamente para capturar aqueles Pokémon que ficam voando lá no alto, lembram? Que a gente não conseguiu capturar com a Pokébola normal. A Feather Ball ela é mais leve, então ela pode ser jogada para uma distância maior do que a Pokébola. Diferente dessa Pokébola pretazinha aí, que serve para capturar Pokémons mais próximos mas em stealth, de surpresa. Ela funciona dessa forma: você tacando ela nas costas do Pokémon sem que ele te veja, a probabilidade dele ficar preso na Pokébola é muito maior porque você capturou ele de surpresa. Então é isso, galera. A gente conclui a parte 3 da gameplay de Pokémon Legends Arceus aqui. A gente vai seguir com a parte 4, onde a gente provavelmente já vai enfrentar o Cleaver, evoluir mais alguns Pokémon, provavelmente, e capturar mais alguns Pokémon, obviamente. Meu intuito é sempre capturar e colecionar. Além de estar fazendo algumas outras missões, aceitando novas missões, tá bom? Evoluindo erradamente alguns Pokémon. Vocês vão compreender isso mais pra frente. E por enquanto a gente fica por aqui, tá? Esse foi o Checkpoint PV. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Futuramente a gente vai ter gameplays ao vivo e de outros jogos, não só Pokémon, obviamente. Eu pretendo jogar Resident Evil, Silent Hill, Clair Obscur, Zelda e por aí vai. Dead by Daylight, Fortnite. Por aí vai. Siga a gente nas outras redes sociais, a gente segue pelo mesmo nome, Checkpoint PV, tá? Você vai estar achando a gente lá, tanto no TikTok, quanto na Twitch, quanto em qualquer outro, outra rede social que você procurar, tá bom? Beijos, até a próxima!